quero convidar os meus irmãos, portanto, que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E nós vamos ler os versos 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27, cujo título aí é Os Dois Fundamentos. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Estava pensando sobre este texto, meditando nesta passagem essa semana, e é um texto até simples, de fácil compreensão. Ele talvez seja difícil de absorção, de colocarmos em prática, mas é um texto de fácil compreensão. E eu estava comentando ainda há pouco, quando vinha para cá no carro, dizendo, olha, muitas vezes a dificuldade do pregador é não somente a compreensão do texto, talvez seja essa a tarefa mais difícil. É você ler o texto e compreender o texto exatamente conforme o sentido para o qual ele foi escrito. Isso é um trabalho grande, porque muitas vezes nós queremos impor ao texto aquilo que o texto não está dizendo. Você usa muitas vezes o texto por pretexto, para falar acerca de alguma coisa que você quer falar, mas que o texto objetivamente não está falando. Isso é muito visto por aí afora, né, com as alegorias que são feitas, com igrejas que usam a Bíblia, leem a Bíblia, mas que quando vão expor o texto da Bíblia, acabam levando uma outra mensagem, e não aquela que realmente Deus teve a intenção de ensinar ao seu povo, não somente naqueles dias, como nos nossos dias também. Outro trabalho, outra tarefa do pregador, não somente é compreender o texto, porque chega aquele momento que você, depois de muito lutar, lendo, pesquisando, você diz assim, olha, pronto, já entendi. Eu já compreendi, já sei qual é a lição, já entendi o texto, sei qual é o objetivo dele, eu sei do que ele fala. Agora, como é que eu vou dizer isso aos meus irmãos? Como é que eu vou transmitir isso? Aí começa, então, agora um outro trabalho, que não é mais um trabalho hermenêutico, não é mais um trabalho exegético, agora é um trabalho homilético. É um trabalho de você encontrar ali alguma estrutura que possa facilitar, não somente a exposição, mas que facilite a compreensão dos irmãos que estarão ouvindo. E eu tenho dito, já compartilhei com várias pessoas aqui na nossa igreja, que eu sou muito grato ao Senhor pela vida das nossas crianças. Pela vida das nossas crianças. Eu queria pedir agora que todas as crianças que estão aqui fiquem em pé, por favor. Todas as crianças. Fiquem em pé. Deixa eu ver, cadê? Laurinha, tá ali. Aqui, ó. Cadê? Fica em pé, pode ficar. Só criança linda. Olha ali atrás. Que beleza. Tem umas que estão envergonhadas. Estão ali, ó, escondidinha. Muito bem. Ali atrás está o Leozinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o meu amigo? Está ali ele. Ó. Que bênção, não é? Então, sabe de uma coisa? Eu louvo a Deus pela vida dessas crianças. Porque, apesar de que estamos num culto, um culto cuja liturgia contempla exatamente o pessoal
jamais adolescente, jovem, adulto, e as crianças que estão aqui, mas elas têm se comportado muito bem. Não é verdade? As crianças têm se comportado muito bem. Olha a Gigi ali me olhando, que bênção, não é? Então essas crianças são uma bênção de Deus. Eu estava pensando nesse texto de hoje aqui e me lembrei das crianças. Porque Jesus aqui, ele vai usar uma metáfora para explicar, para tornar claro a importância de nós não somente ouvirmos a palavra, mas praticarmos a palavra. A intenção do Senhor Jesus é que aqueles seus ouvintes pudessem compreender verdadeiramente que não basta apenas ouvir a palavra, como se isso fosse tudo. Não, mas é ouvir, agora colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. E aí, para tornar claro para os seus ouvintes, Jesus era um mestre por excelência. Então ele vai usar essa metáfora da casa construída sobre a rocha. Ele vai falar sobre essa casa construída sobre a rocha, né? Eu me lembrei das nossas crianças. E ao me lembrar das crianças, eu me lembrei de uma história infantil, de uma fábula, na verdade, a fábula dos 3 porquinhos. Vocês se lembram? Lembra, Samuel? Da fábula dos 3 porquinhos? Levi se lembra, né? Da história dos 3 porquinhos? Se lembra? Leozinho, você se lembra da história dos 3 porquinhos? As criancinhas que estão aqui já ouviram essa historinha dos 3 porquinhos, essa fábula? Como é interessante, né? É uma fábula muito interessante. E eu peço às crianças que prestem atenção nessa fábula. Aí diz que haviam 3 porquinhos, muito bonitinhos, e alguns dizem que eles eram cor-de-rosa, não sei porquê. E que eles um dia quiseram sair de casa, da casa da mãe, e quiseram cada um construir a sua própria casa. Cada um deles resolveu construir a casa conforme aquilo que eles achavam que deveria ser feito. E um porquinho, muito displicente, que brincava muito, não queria perder muito tempo. Ele disse, não, tem que ser rápido, muito rápido, não é? E ele fez uma casa de palha, juntou umas folhas, fez uma casa e pronto, minha casinha está pronta. Ele olhou para ela e disse, minha casinha é muito bonita. Aí teve um outro porquinho, viu? Um outro porquinho que também foi fazer a sua casa. Ele disse, não, eu vou fazer alguma coisa melhorzinha. E ele pegou umas madeiras lá, juntou uns pedaços de tábua e fez uma casinha para ele. E ficou feliz com a sua casinha. Mas teve um terceiro porquinho, um porquinho mais cuidadoso, mais zeloso, mais criterioso. Disse, não, eu vou fazer uma casa, nem que eu gaste mais tempo, eu vou gastar mais tempo, mas eu vou fazer uma casa de alvenaria. Pegou, então, os tijolos, começou a colocar um sobre o outro e fez uma casa de alvenaria. Pronto, estavam as 3 casas. Era uma vila bonita de 3 casas. Eu acho que a mamãe porca estava muito orgulhosa dos seus 3 filhinhos, né? Imaginem só, aquela porca cor-de-rosa, olhando os seus 3 filhinhos, rosinhas, cada um na sua casa, cada um fez a sua casa, e eles não imaginavam o que estava para acontecer. Mas eis que nessa história, que estava tudo bem até aí, surge um lobo mau. E essa história do lobo sempre é assustadora, né? Quem que não tem medo do lobo mau, né? E apareceu lá o lobo mau. E o lobo queria tragar e devorar os porquinhos. Ele disse, eu vou naquela casa de palha ali. E o lobo então encheu o peito de ar e deu uma soprada e conta a fábula que a casinha de palha do porquinho desmanchou, foi rápido. E o porquinho estava dormindo lá, se embalando na sua rede, se viu agora exposto. E ele era um pouquinho esperto. Quando ele viu o perigo, ele correu. Como diria os adolescentes, ele vazou, correu. E ele foi para onde? Ele foi para a casa do irmãozinho dele, que tinha uma casa de tábua, bonitinha, ele até chegou a pintar. E ele entrou na casa e disse, o lobo destruiu minha casa. Se entra aqui, meu irmão, vamos ficar juntos aqui nessa casa que eu fiz. E ele ficou, e o lobo não desistiu. E o lobo foi para a segunda casa. E o lobo encheu mais uma vez os pulmões e deu uma soprada violenta. E as tábuas voaram para tudo quanto era lado. E agora os 2 porquinhos estavam abraçados, tremendo, um olhando para o outro. O que vamos fazer? O lobo destruiu a nossa casa.
Aí eles correram e lembraram do outro porquinho, mais criterioso, mais cuidadoso, e correu lá. E então, os dois entraram, foram muito bem recebidos por aquele porquinho. Os três ficaram dentro de casa. Está pensando que o lobo desistiu? O lobo não desistiu. Disse, eu vou lá de novo. Ele encheu o peito e começou a soprar. O olho do lobo estava para sacar. E nada acontecia. E ele renovou as forças, e ele deu um tempo, voltou a soprar de novo, e nada. E ele disse, eu vou entrar pela lareira. Tinha um buraco lá em cima, é por ali que eu vou entrar. Esses porquinhos estão pensando que eles vão me ganhar? Vão me ganhar não. Só que os porquinhos botaram uma panela de água para ferver ali. E quando o lobo se jogou na chaminé lá, caiu dentro de uma panela de água fervendo. Aí conta a história que o lobo saiu, soltando os pelos, correndo, desesperado, nunca mais voltou. E aí tem um moral na história, porque toda fábula ela tem uma aplicação moral. Não importa se a gente gaste mais tempo, o importante é que você construa com critério os seus projetos, as suas casas. Todos nós fazemos planos, todos nós pensamos em edificar alguma coisa. E eu quero te dizer uma coisa, que a maior e mais importante construção que nós podemos fazer não é a nossa casa material propriamente. A sua maior aquisição não é a sua casa, uma casa nova, um apartamento novo, bonito, confortável. Porque você pode ser muito bem, muito feliz sem nada disso. Enquanto tem muitas pessoas que têm tudo isso e até mais um pouco e não sabem ainda o que é felicidade. O importante é que estejamos lançando as bases para a construção de uma verdadeira casa, de um verdadeiro projeto. Jesus estava falando com os seus discípulos. Tinham várias pessoas diante de Jesus ali. E lembram do início do Sermão do Monte? Isso aqui é o final do Sermão do Monte. Lá no começo do Sermão do Monte, Jesus estava cercado por uma multidão. Era uma grande multidão. E eles estavam ali para ver milagres, eles estavam ali para ver coisas espetaculares acontecendo. Mas quando Jesus para e vai passar a ensinar, a falar propriamente, o que aconteceu? As multidões foram embora. E quem ficou ali? Apenas os discípulos. Diz a Bíblia, e os discípulos se assentaram para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus ensina muitas verdades, verdades indispensáveis para a vida. O Sermão do Monte é assim, é a proclamação de verdades indispensáveis para a vida de um discípulo do Senhor Jesus. Mas agora Jesus estava chegando, irmãos, ao final do seu sermão. Ele estava terminando. Por isso ele diz assim, quer ver? Olhe na sua Bíblia, tem uma palavrinha que talvez você passe correndo por ela, nem perceba a importância dela. Olha o que diz aí, olha. Todo aquele, como é que é? Eu não ouvi. Todo aquele, pois, portanto, pode ser também. Todos aqueles, todo aquele, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, pois, aí essa expressão ela tem um sentido de conclusão do que está sendo dito. Falei tantas coisas para vocês até agora. Vocês estão sentados me ouvindo há horas. Agora, portanto, diante de tudo isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Terminando agora, concluindo o meu sermão, Jesus poderia estar dizendo, não basta apenas ouvir. Eu sei que muitos nem ouvir quiseram, foram embora, não deram a menor atenção, não deram a menor bola. Vocês sentaram para ouvir, mas não basta apenas ouvir. É preciso praticar. Porque o homem que ouve e que pratica,
que ouve as verdades e que pratica estas verdades pregadas, ele é semelhante, aí ele vai fazer a comparação. Ele é semelhante àquele construtor, aquele que vai edificar a sua casa sobre a rocha, edificar a casa sobre a rocha. E alguém poderia perguntar, mas por que construir uma casa sobre a rocha? Eu tenho um terreno tão bonito, limpinho, branquinho, com uma areia linda, por que tem que ser sobre a rocha? Jesus vai dizer, olha, porque em vindo as intempéries, subindo o nível do rio, não é? A chuva que cai sobre o telhado torrencial, os ventos que batem nas paredes, se a casa não tiver construída devidamente, se não tiver construída, edificada sobre a rocha, vai acontecer tipo a história dos 3 porquinhos. Facilmente o lobo mau vai derrubar. Facilmente a casa vai ser destruída. Porque os ataques, eles vêm de todos os lugares. Eles vêm de cima, com a chuva, eles vêm dos lados, com os ventos, e ele vem de baixo, com o nível do rio, que vai minando os alicerces, invade a casa completamente. Então, vocês serão atacados de todos os lados. Vocês têm que estar preparados para enfrentarem as adversidades. Mas esse preparo está na razão direta, não somente do ouvir, mas também praticar a palavra do Senhor. Jesus apresenta, portanto, aqui aos seus discípulos, ou aos seus ouvintes, vamos assim dizer, Jesus apresenta aqui aos seus ouvintes as características de um verdadeiro discípulo. Jesus, preste atenção, ele vai apresentar aqui, nessa fase conclusiva do seu sermão, as características de um verdadeiro discípulo. Quais seriam essas características? Será que elas existem? Vamos verificar? A primeira delas, todo verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem disposição para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Todo verdadeiro discípulo, ele tem prazer em se assentar e ter os seus ouvidos abertos para receber aquilo que o Senhor tem a dizer a eles. Essa é uma característica de um verdadeiro discípulo. Por isso que Jesus diz, todo aquele que ouve, tudo começa com o ouvir. Muitas vezes nós corremos um pouco e já corremos para o praticar. A gente quer correr, quer fazer as coisas de uma vez, sem ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem a dizer. Por exemplo, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos, ide por todo mundo, e o que mais? E pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Lucas ele diz assim, olha, esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí você vai dizer, não é um contrassenso? O Senhor diz, no primeiro momento ele diz, ide por todo mundo, e os discípulos poderiam se levantar naquela hora e dizer, pronto, já estou com as malas prontas, já estou saindo para pregar o evangelho. Mas lá na frente o Senhor diz, calma, esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é preciso poder, e nós temos que saber esperar exatamente esse momento. Pecamos muitas vezes por causa da nossa precipitação. Queremos sair fazendo as coisas sem antes ouvir, sem sermos instruídos acerca de como fazer, de como agir. Não é bom proceder sem refletir. Diz Provérbios, e peca quem é precipitado. Calma. A Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. E tem um tempo de nós ouvirmos
ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. O grande problema é que nós muitas vezes somos inquietos, não temos paciência para ouvir. Pensamos que já sabemos o suficiente para viver a vida de forma exitosa. Achamos que estamos preparados para o enfrentamento das lutas e adversidades e por isso saímos aí construindo casas de palha e casas de madeira. Tem muito crente construindo casa de palha e de madeira. Quando os ventos batem, elas são completamente destruídas. Tudo começa com o ouvir. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele se assenta para ouvir. Ele tem prazer em ouvir a voz de Deus. Um verdadeiro cristão, ele fica ansiando pelo momento de ir para o culto. E ele não quer saber quem vai quem vai ser o pregador ou não. O coração dele está ardendo. Ele quer ouvir a exposição da palavra. Ele deseja ouvir a palavra de Deus. Aquilo alegra o seu coração. Ele sabe o quanto ele precisa desse alimento. Ele se assenta ali para receber, para beber aquilo que está sendo dito. Essa é uma característica importante de um discípulo. Prazer, disposição em ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem essa disposição, meu irmão? Há no seu coração esse prazer muito grande de poder ouvir aquilo que Deus vai dizer? Ou será que é justamente no momento da exposição da palavra, quanto mais você fica impaciente, é no momento em que a palavra está sendo pregada, em que alguém está ensinando a você, que alguém está expondo a palavra, é nesse momento que você lembra de tantas outras coisas que você tem que fazer? Ou aquele momento é o momento que você não quer ouvir a voz de ninguém, você não quer saber de mensagem celular, de nada. Você diz, olha, agora não. E para não correr o risco, eu vou colocar no silencioso, vou botar dentro da minha bolsa, botar no meu bolso, eu não quero saber, porque agora eu quero ouvir aquilo que Deus tem a me dizer. Como é que nós estamos construindo? Nós construímos mal porque tropeçamos muitas vezes no primeiro ponto, que é de ouvir a palavra. Não é ouvir de qualquer jeito, mas é ouvir com atenção, é ouvir com alegria, é ouvir com prazer, é sabendo que Deus está falando ao seu coração. Porque Ele deseja fazer de você um cristão exitoso. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada. Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele reservou para aqueles que o amam. Então essa é uma primeira característica, segundo aqui esse texto, de um discípulo do Senhor. É ter prazer em ouvir. Então me parece que nesse primeiro ponto, aquele grupo que estava com o Senhor estava de parabéns. Porque já houve um número antes maior de pessoas que nem ali ficou. A hora que disse, o Senhor vai ensinar como é que Ele vai pregar? Eu não estou afim de sermão não, estou fora, foi embora. Mas um grupo ficou para ouvir. Que bênção, é uma característica de verdadeiros cristãos. Mas agora o Senhor Jesus vai apontar na direção de uma outra característica associada a esta. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus está dizendo para os seus discípulos, não adianta vocês acharem que está tudo bem, só porque vocês dominam a teologia, só porque vocês conhecem a Bíblia, vocês abrem com a maior facilidade. Não só porque vocês estão sentados ouvindo, ouvem, estão cheios de lições no coração. Mas não basta isso, não basta acumular verdades no coração. Essas verdades têm que ser processadas na nossa vida, de tal maneira que a nossa conduta
a nossa conduta, a nossa forma de viver, reproduza aquilo que a gente tem aprendido. De que adianta a gente aprender que não se deve mentir e sermos mentirosos e inveterados? De que adianta a gente aprender na Bíblia que temos que amar os nossos irmãos, se nós estamos com o coração fechado para determinadas pessoas? Essa semana eu atendi pessoas aqui na igreja, de outras igrejas, até de outro presbitério. Eu precisei dizer algumas verdades assim. Eu disse: olha, é por causa da amizade, do carinho que eu tenho com vocês, é por conta do respeito que eu tenho, é que eu preciso dizer o que eu vou dizer agora. Por favor, tenho um carinho por vocês. Está errado isso. Isso que você está pensando em fazer está errado, simplesmente porque você não sabe caminhar com seu irmão. Completamente errado. Eu não posso imaginar alguém dizer: não, eu não posso mais estar nesta igreja porque eu não suporto fulano de tal. Não vou sentar daquele lado do banco porque eu não gosto nem de ver fulano de tal. Até a voz dele me irrita. Uma pessoa dessa precisa voltar-se para Deus, se quebrantar diante do Senhor. Mesmo que nós venhamos a divergir de alguém, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus, e necessariamente nós temos que nos amar, necessariamente. Não tem desculpa para não amar. Se a Bíblia, Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos que pensam em alguma coisa diferente da gente. Vocês veem como, às vezes, é tão complicado. A gente pensa que está tudo bem na vida da gente, porque a gente está todo tempo na igreja, a gente para, a gente ouve as mensagens, a gente gosta de ouvir sermão. Mas essas mensagens não estão sendo processadas devidamente. Nós não estamos obedecendo a Deus. Nós cantamos de forma tão linda, agora há pouco, as canções muito bem ministradas, muito bem, as músicas muito bem executadas, músicos excelentes, verdade maravilhosa, tua glória seja vista em nosso viver. Vocês não cantaram isso? Foi, Daniel? Cantaram, né? E eu também cantei. Que grande verdade é essa que vocês proclamaram? Tua glória, Senhor, que a tua glória seja vista em nosso viver, no meu viver. Para que essa glória de Deus seja vista em meu viver, eu tenho que andar em obediência à palavra de Deus. E aí não importa se eu não entendi bem o porquê ele está me dizendo isso ou aquilo, o importante é que eu obedeça. Abraão obedeceu sem entender para onde ele ia. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não mostrou um mapinha para ele, isso aqui, vem cá. Tu vai bem para cá, rapaz, aqui é um lugar maravilhoso, lá vai ser muito bom. Tenho certeza que você vai gostar demais, vai lá. Sai da tua terra e da tua parentela. Mas, Senhor, da minha terra, da minha parentela, eu estou muito bem acomodado aqui. Mas sai. Vai para a terra que eu te mostrarei. É obedecer a Deus, a despeito das dificuldades de compreender o porquê daquela ordem. Então eu preciso verdadeiramente desejar isso. Eu quero que a glória do Senhor seja vista na minha vida. Mas para isso eu preciso obedecer, praticar essas verdades. Então, irmãos, é tão simples aqui de compreender isso. Jesus está dizendo: um verdadeiro discípulo meu, não somente é esses que têm disposição para ouvir aquilo que eu tenho a dizer, mas são aqueles que têm determinação para obedecer aquilo que eu mando. Determinação. Eu estou determinado a obedecer o que o meu Senhor tem a me dizer. Abraão, pega teu filho, teu único filho, e sacrifica. Como que é? Acho que eu não entendi direito. É isso mesmo, você entendeu, vá e sacrifique. E Abraão foi em obediência ao Senhor. E nós muitas vezes temos dificuldade de obedecer coisas até tão simples. Então, o verdadeiro discípulo do Senhor não somente está pronto para ouvir, mas disposto também para obedecer. Mas tem uma terceira e última característica. Tá? Estão lembrados da primeira?
Qual é a primeira característica? Ele tem que ter disposição para ouvir. Só isso? Não. Ele precisa ter determinação para obedecer. Perfeito. E a terceira? Olha o que ele diz aqui. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, vem a comparação aí, a metáfora, um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Até aí, sim, edificar a casa sobre a rocha é para ficar mais alta? O que é? Aí vem embaixo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha o que aconteceu. Aquela casa não veio a desabar, não veio a cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. Esse construtor aqui é chamado de quê? De prudente. E o que constrói em qualquer terreno é chamado de quê? Insensato, é o que está no texto. O insensato faz de qualquer jeito. O prudente não. O prudente é criterioso, cuidadoso, zeloso. Faz como deve ser feito. Edifica a casa da forma que deve ser feito, sobre a rocha. E esse fundamento que nós temos como cristãos, o nosso fundamento de fé é exatamente a palavra do Senhor Jesus. É o próprio Cristo Jesus. Ele é a rocha que os construtores, é a pedra que os construtores rejeitaram. Estão entendendo? Então o que acontece aqui? Ele não somente tem disposição para ouvir, ele não somente tem determinação para obedecer, mas ele tem consistência para resistir. E essa consistência não está nele, está na rocha na qual ele está fundamentado. A nossa consistência não está em nós, na nossa inteligência, na nossa experiência, nos nossos cabelos brancos. A nossa consistência espiritual está no fato de estarmos sobre a rocha, fundamentados sobre a verdade eterna. A partir do momento que nós negligenciamos isto, nós nos tornamos insensatos. É quando começamos a cair, é quando o nosso prédio começa a desabar, é quando nós nos afastamos desse fundamento, da solidez desse fundamento. Então, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem consistência para resistir. Ele vai resistir, porque ele foi construído sobre a rocha. Porque certamente ele vai ser provado. Certamente ele vai ser provado. Provado através das chuvas, provado através dos ventos, provado através dos rios, que são as intempéries que aparecem, surgem como do nada e derruba aquelas casas mal construídas, aqueles projetos de vida mal construídos. É isso que nós temos visto nos nossos dias, irmãos. Pessoas que se afirmam cristãs, que muitas vezes demonstram até disposição para ouvir, mas que vacilam no obedecer a Deus, estão construindo verdadeiros projetos, verdadeiros castelos sobre a areia. Mas quando surge o primeiro problema, a primeira dificuldade, quando os ventos, as provações batem, eles não têm consistência, seus projetos caem por terra. Os irmãos estão entendendo? Jesus está mostrando para eles essas verdades. Jesus está dizendo, olha, eu estou terminando o sermão. Estou terminando de fazer essa exposição aqui. Gastei esse tempo com vocês, explicando. Vocês faziam parte de uma multidão que estava querendo ver novidades. Quando eu comecei a falar, muita gente foi embora que não estava nem aí para o que eu tinha para dizer, mas vocês foram diferentes. Vocês se assentaram para ouvir. Que beleza! Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não basta apenas sentar para ouvir. É preciso levantar para obedecer. E quando isso acontecer, vocês terão a resistência, vocês terão consistência para resistir o dia mau. É o dia da provação, é o dia da adversidade, é o dia da enfermidade, é o dia do desemprego, é o dia da calamidade.
É o dia das epidemias ou das pandemias. É o dia das crises dentro dos lares. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Somente aqueles que derem ouvidos à voz de Deus, somente aqueles que praticarem os ensinos do Senhor, esses permanecerão de pé. Esses ficarão de pé, firmados sobre a rocha. Porque assim Deus vai fazer com que aconteça. Muitas vezes são líderes que se levantam, são pessoas que surgem, são projetos de vida que você depois de um tempo procura, cadê? Desabou, está ali. Mas o que aconteceu? Estou desanimado. Fazia parte de uma igreja, desenvolvi o ministério, mas lá não me deram atenção. Tem um irmão que uma vez me procurou dizendo isso, sabe, eu prefiro hoje usar o dom que Deus me deu, fazendo isso, fazendo aquilo, tocando aqui, tocando ali no cantinho, porque eu acho que eu não tenho os aplausos que gostaria na comunidade onde eu estou. Meu Deus, ô tristeza. Nós somos chamados para servir, não para ser servidos. Não para sermos, colocados em pedestal. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que a gente possa entender essas verdades. Que sejamos cristãos verdadeiros. E um cristão verdadeiro é aquele que ouve e pratica as verdades eternas. E esses que ouvem e praticam as verdades eternas terão consistência para se manterem firmes quando os vendavais da vida surgirem. Quando os problemas se levantarem, eles permanecerão firmes, porque eles estão plantados sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.